A nossa dupla, então, formada por mim, pela Simone, pela Ana Paula, vai apresentar uma aula baseada na epistemologia construtivista, que é a que a gente acredita ser a que tem melhores resultados com os alunos. O tema a ser trabalhado nesse exemplo de aula é sobre nutrição. Baseado então na epistemologia construtivista, a gente elencou alguns pontos, algumas formas de como a gente trabalharia o tema dentro da sala de aula. A gente pensa que é possível estruturar, iniciar a aula com uma conversa com os alunos a partir do conhecimento que eles têm prévio sobre o assunto. Pedir que eles escrevam sobre o que eles entendem por nutrição, de uma maneira bem simples, trazer à tona os conhecimentos que eles já possuem sobre nutrição e o que eles entendem que seja a nutrição. Ou então nós poderíamos ainda fazer questionamentos também sobre os conhecimentos deles, poderíamos fazer algumas perguntas. A gente elencou algumas perguntas básicas aqui sobre, por exemplo, se obesidade tem a ver com nutrição ou o que é importante para a criança se alimentar. Isso com o intuito de tornar a aula mais agradável, uma conversa mesmo, até para que nós possamos entender qual é o conhecimento que o aluno já traz sobre o assunto, o que ele pode, o que ele já tem de conhecimento e a partir disso a gente trabalhar com ele ao tema da nutrição. Com essa conversa, a gente pode fazer um debate, um pequeno debate, onde os alunos conversam entre si, por exemplo, se o outro está indo no caminho certo ou não. Eu acho que isso não é nutrição, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que não tem a ver com aquilo. Acho que tem a ver com, por exemplo, a minha atividade física que hoje eu fiz e estou cansado, talvez eu não tenha me alimentado direito. Então, dessa forma, eles conseguirem chegar num pensamento antes da gente expor o tema. Depois dessa conversa, o professor, ou no caso nós, exploraríamos então a teoria. De que forma isso poderia ser feito, Simone? Como é que a gente poderia trabalhar a teoria? A gente pode trazer textos que já foram previamente pesquisados, utilizar o livro didático ou fazer uma atividade experimental no laboratório de informática, onde eles possam fazer pesquisas sobre o tema e também através de embalagens de alimentos que eles podem pesquisar e coletar no bar da escola, né? Ou mesmo nos lanches que eles trazem, e a partir daí a gente fazer um estudo sobre o que cada embalagem traz de informações nutricionais e desenvolver esse assunto depois com exercícios, com pesquisas e com textos. Seria importante, após essa conversa, após expor as teorias, que nós voltássemos aos escritos, aos que eles escreveram no início da aula, ao que eles expuseram como sendo nutrição, e perguntar para eles se agora, depois da teoria, se depois do que eles viram, depois até mesmo vídeos que a gente pode trazer, né? Se eles mudariam alguma coisa no que eles escreveram, se eles acrescentariam algo ou tirariam algo daquilo que eles escreveram, se eles conseguiram entender a mensagem que a gente quis passar. A partir disso, a gente pode finalizar de diversas formas a aula, né? Podemos trabalhar com pesquisas, alguns assuntos bem interessantes, como a fome endêmica, o que eles entendem por fome endêmica, né? Ou também a gente pode fazer uma avaliação das embalagens, né? Até interdisciplinarmente, exatamente, né? Trabalhando tabelas, cálculos, números. A química e a física, né? Trabalhando com eles o que eles comem e se aquilo que eles comem está nutrindo eles, né? Fazer um relacionamento com a fome endêmica e o que eles estão se alimentando, se isso é prejudicial para a saúde deles, se é benéfico, se pode acarretar em algum tipo de problema posterior.
se pode vir a trazer alguma doença, alguma consequência futuramente, né? Algum problema de saúde. E seria importante também, a gente pensou numa pesquisa, fazer com que eles reflitam, né, sobre o dia a dia deles. Numa frase que a gente achou interessante, Hipócrates disse: faça do seu alimento o seu medicamento. Por exemplo, a gente podia terminar a aula com uma tarefa: o que eles entendem sobre o que Hipócrates quis dizer. O que Hipócrates quis dizer com faça do seu alimento o seu medicamento. Em casa mesmo, os mais idosos usam bastante medicamentos. Que tipo de doenças eles têm, né? Do que acarretou essas doenças? Problemas genéticos, má alimentação? E se eles mudassem a alimentação, se isso poderia modificar de certa forma na quantidade de medicamentos que eles tomam? Porque muitas vezes os nossos familiares se acostumam, as pessoas de mais idade se acostumam a tomar medicações e não se alimentar de forma correta. Inclusive, fazer uma pesquisa sobre a sabedoria popular, né, que tem em casa, que se vem transmitindo de geração em geração, que são o uso de alguns alimentos para combater, por exemplo, a anemia, para a vitamina C presente nas frutas, que ajuda a evitar a gripe. Associada com o ferro, né, para combater ferro, a anemia. do feijão, os chás que são usados em casa. Então, essa é uma pesquisa que eles também podem fazer em casa, como uma tarefa. Como uma tarefa, e vai aliar o cotidiano deles com o conteúdo de uma forma prática que eles vão conseguir entender melhor o que é nutrição e como ela está ligada ao dia a dia deles, né? Dessa forma, eles vão construir o conhecimento de uma maneira mais totalizadora. Eles vão conseguir se apropriar disso porque vai estar ligado a eles no dia a dia. Bom, então, após o desenvolvimento dessa aula, a gente acredita na teoria construtivista, né, na epistemologia construtivista, porque ela envolve ambas as partes, tanto os alunos como os professores. Então, nesse modelo de aula que a gente apresentou, a construção é coletiva, os dois participam, cada um com a sua vivência, suas experiências, vão aperfeiçoando, vão trocando ideias, construindo o conhecimento deles e contribuindo, então, para o desenvolvimento da turma, crescimento da turma como um todo. A gente acredita que a epistemologia construtivista ela é a que melhor enxerga o aluno como um ser humano capaz de aprender mesmo. A criança ela é capaz de construir o seu conhecimento, independente daquilo que ela traz consigo, independente do seu conhecimento anterior. Claro que a partir desse conhecimento, a gente sabendo o que o aluno conhece previamente, a gente trabalha melhor o futuro. Mas esse conhecimento anterior, ele não anula a possibilidade de o aluno crescer mais. Não significa que o aluno, por ser oriundo de uma educação com deficiência, que ele vá ser um aluno posteriormente com menores notas. Ele pode sim aprender, ele tem chances de melhorar e o professor tem uma grande participação nessa construção de conhecimento. Também, só para finalizar, a teoria construtivista valoriza o saber de cada um, né? Respeitando os seus saberes, as suas vivências, as suas experiências, construindo, então, de forma coletiva, com a participação de todos, o conhecimento.